Já tá. Já tá ao vivo, hein? Já tá ao vivo, hein? Tá ao vivo? Já. Nossa, ela tá no meu rosto. É pra aparecer só eu. Olha, Doido pra se batizar. Se contratar, 999450955. eu já tô começando a pensar. Tem que arrumar alguém que olhe pra mim, eu toco a mãe. Beleza, já. Olá, meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor esteja com todos, amém? Estamos iniciando o nosso culto de adoração ao nosso Deus e neste momento de reclusão nós estamos transmitindo os nossos cultos a todos os nossos irmãos e contamos com a sua participação, que tem sido bênção em nossa vida em cada momento desse de transmissão ao vivo. Nós queremos orar ao nosso Deus para iniciarmos o culto e assim darmos prosseguimento também neste maravilhoso momento diante do nosso Deus. Grandioso Deus, soberano, poderoso e eterno Pai, que a tua graça, misericórdia, o teu amor, ó Deus, a tua paz esteja sobre nossa vida, sobre nosso coração, conduzindo-nos, ó Deus, neste momento de dificuldades, momento de incertezas, mas que a mão do Senhor esteja sobre nós. Queremos adorar o seu nome, adorar ao Senhor na beleza da sua santidade, crendo que o Senhor está no controle de todas as coisas. Que a graça do Senhor permaneça e continue sobre nós. Receba, ó Deus, o nosso louvor, a nossa adoração ao Senhor, como aroma suave diante do trono da tua graça. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Nós queremos convidar os irmãos. Amanhã nós estaremos fazendo uma sala de oração em nossa página no Instagram. E alguns irmãos já estão colocando os nomes ali na lista e nós estaremos participando com estes irmãos ao vivo, orando. Nós teremos 1 hora de oração ao nosso Deus, pela nossa cidade, pelo nosso país, pela saúde dos nossos profissionais da saúde, pessoas que estão lutando neste mês da família, pela família e também neste momento ainda de campanha de missões, estaremos também orando pelos nossos missionários, pelas ofertas levantadas pelas nossas igrejas, para que possamos continuar avançando no reino de Deus. Então convido você a estar conosco amanhã, às 19 horas, na nossa página do Instagram, que é Pibade na Rede, sem o E no final, Pibade na Rede, e você vai estar conosco ali, neste momento de oração, juntos, louvando ao nosso Deus através das nossas orações. Conto com a presença de vocês lá conosco. Nós vamos ter mais um momento de oração pelas famílias. Nós temos orado pelas famílias e nós temos a família da Nelma, que ainda está aí no nosso altar, como a família que está no altar do Senhor, e nós temos orado pelo Senhor José, pela Alice, e eu gostaria também de agradecer nesta noite, neste momento de culto, a oração que nós fizemos na quarta-feira pela Márcia, uma amiga nossa lá dos Estados Unidos. Ela está bem, está em casa, está feliz. Deus esteve com ela naquele momento de cirurgia e tudo aconteceu ali conforme a mão do Senhor. E nós queremos também orar por isso e colocar diante do Senhor a nossa cidade. E agora, depois de tanto tempo sem contato, sem contágio, agora nós estamos tendo os primeiros casos aqui em nossa cidade. Nós também queremos colocar isso diante do altar do nosso Senhor. Eu gostaria de convidar o Júnior, que estivesse orando por esses pedidos, pelo Senhor José, Alice, nossa cidade e
agradecer pela vida da Márcia. Obrigado, Senhor Deus, por mais um momento que estamos aqui, Senhor Deus, para te exaltar, te adorar, Senhor Deus. E por esses pedidos de oração, Senhor, se Deus quiser, Pai da Nelma, Senhor Deus, que ele possa estar se recuperando, Senhor Deus. Que ele já teve mais algumas recaídas, Senhor Deus, voltou para o hospital, Senhor. Mas que ele possa estar tendo um alto, Senhor Deus, uma alta definitiva, Senhor Deus, para a tua honra e para a tua glória, Senhor Deus. E também a família da Nelma, Senhor Deus, que ela possa estar se recuperando também, meu Pai, para a tua honra e para a tua glória, Senhor. Que eles dois, Senhor Deus, possam voltar para suas casas, meu Pai, para te honrar e te exaltar, Senhor Deus. Dá os seus testemunhos de vida, Senhor Deus, como o Senhor restaura a vida deles, meu Pai. Pela Márcia também, Senhor Deus. Oramos, Senhor Deus, sustenta ela, meu Pai, a cada dia, meu Deus. Nos teus caminhos, nos teus preceitos, meu Pai. Que ela sempre esteja firme e forte, Senhor Deus. Independente do que acontecer, Senhor Deus, em sua vida, meu Pai. Independente de qual circunstância, Senhor Deus, que ela possa estar se firmando cada dia mais e mais, meu Deus. E também oro, Senhor Deus, por Nossa Senhora das Luzes, meu Pai. E já temos 4 casos, meu Pai, confirmados, Senhor Deus. E não sabemos se vai haver mais ou não, Senhor. Só o Senhor sabe o dia de amanhã. Mas oramos, Senhor Deus, para que toda a população do Senhor Nosso Senhor das Dores, Senhor Deus, tenha consciência, Senhor Deus, de estar se cuidando, Senhor Deus, de estar cumprindo as leis, meu Pai, que foram colocadas, meu Pai, em distanciamento, de questão de higienização, Senhor, e no uso das máscaras, meu Pai, para o momento de sair, o momento que for preciso, meu Pai. Que a população Nossa Senhora das Dores, Senhor, se conscientize, meu Pai, neste momento, Senhor Deus. Porque é o momento que precisamos, meu Deus, de conscientização de cada um, Senhor Deus. Mas transforma, Senhor Deus, também cada um desses, meu Pai, daqui de Nossa Senhora das Dores, Senhor Deus. Transforma, Senhor Deus, em espírito, Senhor Deus, o coração, a mente, Senhor Deus, para que eles abram seus olhos espirituais, Senhor Deus. Para que esses corações sejam quebrantados, Senhor Deus, para a tua honra e para a tua glória. Para que eles possam ver, Senhor Deus, o que é a realidade disso, meu Pai. Que não é uma mentira, Senhor Deus, que não é golpe de governo, que não é nada de uma farsa, Senhor Deus. É uma pandemia que está acontecendo, meu Pai, matando pessoas, Senhor Deus, destruindo famílias, Senhor Deus, levando pessoas ao distanciamento de Ti, meu Pai, levando pessoas a se enganarem com falsas palavras, meu Pai. Que essas pessoas possam ter consciência, Deus, do que é a verdade, Senhor Deus. Que Nosso Senhor das Dores, Senhor Deus, possa ser transformado pela tua mão poderosa, meu Deus, para a realidade, Senhor. Que Nosso Senhor das Dores, Senhor Deus, possa ser tocado, Senhor Deus, porque é um momento de pandemia, Senhor. Que cada um, Senhor Deus, da sociedade, possa entender o real sentido do cuidar, meu Pai, um dos outros, e o real sentido de te amar. Obrigado, Senhor Deus, mais uma oportunidade, Senhor. Está orando, Senhor Deus, a Ti, meu Deus. Quão maravilhoso é, Senhor Deus, estar mais um momento aqui na Tua presença, meu Pai. Em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Os irmãos estão lembrados, nós ainda estamos em campanha de missões e precisamos, meus irmãos, avançar com a nossa oferta. Estamos a poucos reais de alcançar e ultrapassar o nosso alvo. E nós contamos com a colaboração e a participação dos irmãos. Eu quero avisar os irmãos que na quarta-feira passada nós tivemos um missionário da África participando do nosso culto. E aqui, junto com a gente, nós aqui louvando e adorando o Senhor e ele aí junto com vocês assistindo e participando do culto. Então, para vocês verem que a nossa igreja tem abençoado os nossos missionários, de forma que a gente não imagina. Foi um amigo meu, missionário lá na África, que entrou, participou do culto. Depois eu fui agradecer ele, porque nós precisamos agir como igreja, precisamos continuar avançando e levar o Evangelho de Cristo até os confins da terra. E como diz o nosso tema, precisamos transformar o mundo com a alegria de Jesus. Então você, meu irmão, que está em casa aí, não desanime, não fique preocupado. O Senhor, o nosso Deus, é o Deus do ouro e da prata. E nós vamos continuar avançando. E queremos agradecer a você que tem participado assiduamente e fielmente na contribuição para que as nossas ofertas possam alcançar até os confins da terra. Vamos louvar o nosso Deus, vamos adorar Ele, que é digno de todo louvor e toda adoração.
Planos que foram embora, o sonho que se perdeu, o que era festa e agora é tudo que já morreu. Não podes pensar que esse é o teu fim, não é o que Deus planejou. Levante do chão, erga o clamor, restitui. Eu quero de volta, eu quero sara-me e põe teu azeite em minha dor. Restitui e leva-me às águas tranquilas, lava-me e refrigera minha alma. Restitui. Os planos que foram embora, o sonho que se perdeu, o que era festa e agora é tudo que já morreu. Não podes pensar que este é o teu fim, não é o que Deus planejou. Levante do chão, erga o clamor, restitui. Eu quero de volta,
Deus. Meus queridos irmãos, abra sua Bíblia no texto de Romanos, carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 5, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 5. Carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 5, do versículo 1 até o versículo 5. Diz assim a palavra do Senhor: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, a perseverança um caráter aprovado, e o caráter aprovado esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Amém? A palavra de Deus, meus irmãos, ela traz para nós, neste momento de dificuldade, neste momento de desespero para algumas pessoas, neste momento de aperto no coração, de ansiedade, a palavra de Deus, ela traz para nós um momento, um alento, uma palavra de consolo, de paz, de esperança. E essa esperança, meus irmãos, é aquela esperança que nós vivemos em Cristo Jesus, da qual nós podemos desfrutar pela transformação que recebemos em nosso coração, daquilo que Cristo fez em cada um de nós. Sabemos que o mundo atual nos traz assim, uma certa preocupação, uma certa apreensão, porque temos experimentado tempos difíceis e complicados, não só na política, não só na economia, mas também na saúde do nosso povo. Em todo o nosso país, e não só aqui, mas em vários lugares do nosso planeta. Em todos os noticiários, meus irmãos, só vemos esses tipos de notícias e informações. E isso acaba nos enchendo, isso acaba pesando sobre nós e trazendo uma carga da qual nós não suportamos. E acabamos entrando em desespero, entrando em aflição, entrando em depressão, ficando ansiosos, nervosos, questionando muito. Mas o que nós precisamos entender é que na palavra de Deus nós encontramos o alento para a nossa alma, o alento para a nossa vida. Quando nós olhamos para o texto, o apóstolo Paulo, escrevendo à igreja em Roma, ele deixa bem claro porque é impossível que nós, seres humanos, possamos combater qualquer tipo de situação dessa que está alheia à nossa responsabilidade ou até mesmo aquilo que nós podemos fazer. Como é difícil para nós lidar com uma situação que foge do nosso controle, da qual nós não conseguimos administrar, da qual nós não conseguimos lidar com ela porque não temos a solução. E é isso que Paulo está falando para nós. Sabe por que isso acontece? Sabe por que essas coisas tomam o nosso coração, a nossa vida e nos deixam angustiados? Porque nós somos seres corruptos, nós somos seres corrompidos pelo pecado, nós somos seres que a nossa imagem foi denegrida pelo pecado, foi destruída, foi distorcida pela ação do pecado em nós. Romanos capítulo 5, neste mesmo capítulo, no verso 12 e o verso 15, o apóstolo Paulo deixa isso bem claro para nós. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Entretanto,
não há comparação entre a dádiva e a transgressão. Pois se muitos morreram por causa da transgressão de um só homem, muito mais a graça de Deus, isto é, a dádiva pela graça de um só homem, Jesus Cristo, transbordou para muitos. E é isso que Paulo fala para nós. Nós sofremos, meus irmãos, nós passamos por dificuldades, enfrentamos lutas por causa do pecado da humanidade, por causa do pecado de Adão, aquele pecado original que denegriu a imagem de Deus no homem. E aí nós entendemos, passamos a compreender, quando nós olhamos para essa situação que estamos vivendo hoje, que isso não é o acaso, mas é consequência do pecado da humanidade. Sabe por quê? Porque o fim de tudo é a corrupção, o fim de tudo é a destruição, o fim de tudo é o pecado, e o pecado é o que gera tudo isso. O pecado é que traz à vida de cada um de nós tudo isso que nós enfrentamos no mundo. Só poderá vir, a solução só pode vir em nome de um só, Jesus Cristo, o único e perfeito, aquele que deu a sua vida, que levou sobre si as nossas iniquidades, que levou o pecado que estava sobre nós, levou lá naquela cruz, na cruz do Calvário. Por isso, meus irmãos, com tudo isso, se somos transformados por Cristo, se eu fui transformado, se você foi transformado por Cristo, através de uma experiência pessoal com Ele, e se a certeza dessa esperança que o apóstolo Paulo fala no texto está presente na minha vida, no meu coração, nós devemos sim, e nós temos sim, que nos preocupar em levar esperança a muitas vidas desesperançadas que encontramos diariamente. Quantas pessoas estão cruzando os nossos caminhos, quem ainda está podendo sair de casa e ir no trabalho e fazer compra? Quantas pessoas têm cruzado os nossos caminhos e que estão sem esperança? Meus irmãos, é triste nós ouvirmos de uma pessoa que foi contaminada e dizer: por que eu? E se eu fui, eu vou contaminar todos os outros. Isso quer dizer que as pessoas estão sem esperança, porque sabe que o fim da enfermidade é a morte. Mas nós que fomos transformados por Cristo, nós que temos essa vida, essa esperança, essa paz em nosso coração, temos a obrigação de levar esperança a essas pessoas. Nós temos sim, meus irmãos, que nos preocupar em levar esperança a muitas vidas desesperançadas que encontramos diariamente em nosso caminho. Assim, meus irmãos, se fomos transformados por Cristo, se nós fomos transformados por Cristo, nós devemos levar esperança, porque é através dela que nós nos gloriamos no aguardo da glória de Deus. É através da esperança que nós conseguimos nos gloriar na gloriosa presença de Deus. Verso de número 2 do capítulo 5 de Romanos diz assim: e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. O apóstolo Paulo deixa claro para nós: a nossa esperança está na glória de Deus. Uma das peculiaridades, meus irmãos, deste texto é exatamente a frase esperança da glória de Deus. Eu já comentei isso aqui na igreja uma vez e vou repetir. Certa vez eu ouvi um rapaz que era desviado da igreja, desviado da presença do Senhor, e ele disse o seguinte: pastor, eu não consigo imaginar um crente doente, enfermo, com medo da morte. E eu falei assim: mas por que você está dizendo isso? Ele falou assim:
uma das coisas que me desiludiu na igreja é porque as pessoas ficam pedindo cura, cura, cura. E se Deus não curar, você não tem a esperança da glória de Deus, você não tem a esperança de estar na presença de Deus. Por que ter medo da morte? Porque pode ser que no íntimo dessa pessoa, ela ainda não teve a certeza de um encontro real e verdadeiro com Cristo Jesus. Quem tem medo da morte, meus irmãos, quem tem medo da enfermidade, quem tem medo das mazelas desse mundo, é porque não teve um encontro real, verdadeiro com Cristo, não tem paz no seu coração. E são essas pessoas das quais nós precisamos levar a esperança que é Jesus. No seu comentário bíblico do livro de Romanos, F.F. Bruce diz o seguinte: a glória de Deus representa o fim para o qual Ele nos criou, e é por meio da obra redentora de Cristo que este fim será atingido. Então, meus irmãos, enquanto permanecemos neste mundo, a glória de Deus continuará sendo uma esperança para nós. Enquanto nós estamos aqui, a glória de Deus é a esperança de cada um de nós, é o local para onde nós queremos ir, é a morada que nós queremos chegar. Tem um hino do cantor cristão que eu gosto muito e que me lembra meu tempo de embaixador do rei. E a letra dele diz: sou forasteiro aqui, em terra estranha estou, do reino lá do céu embaixador eu sou. Então, enquanto eu sou embaixador desta terra, eu preciso levar esperança às pessoas e mostrar para elas que existe uma terra de esperança, uma terra da qual Deus foi preparar para nós. Quando nós analisamos, meus irmãos, o texto de Mateus, capítulo 12, verso 21, nós vemos o seguinte: em seu nome as nações porão sua esperança. É no nome de Jesus, no nome de Jesus as nações colocarão sua esperança. E quando nós olhamos para a atual situação do mundo, numa pesquisa recente feita pelos órgãos de pesquisa e divulgada nos jornais nacionais da vida, das emissoras, estava lá dizendo que quando acabar esta pandemia, quando acabar este período de quarentena, a maioria das pessoas irão buscar uma igreja. Sabe por que isso? Porque as nações têm colocado sua esperança em Jesus. As nações têm buscado colocar a esperança em Jesus. E nós, meus irmãos, como igreja, o que temos feito? Como nós podemos mostrar esperança se nem nós, muitas vezes, temos esperança? Perdemos a esperança, nos desviamos da esperança. Jesus é a nossa esperança. Nós precisamos colocar a nossa confiança nele. Percebemos, meus irmãos, o quanto é importante a nossa ação no mundo, porque as pessoas têm colocado sua esperança em Jesus. As nações do mundo têm colocado sua esperança em Jesus. Principalmente diante das atuais situações e condições que nós estamos vivendo, as pessoas têm colocado sua esperança em Jesus, têm buscado Jesus. E a nossa vida, meus irmãos, foi transformada por Cristo. Por isso nós temos a obrigação de levar a esperança que só existe no nome de Jesus a todos os povos. Ao longo dos séculos nós precisamos fazer isso, porque as pessoas anseiam por Jesus, as pessoas clamam por Jesus. Desta maneira, sendo transformados por Cristo, nós devemos levar a esperança, porque por meio dela, por meio da esperança, nós enfrentamos as tribulações com perseverança. Por meio da esperança, nós enfrentamos as tribulações com perseverança. Romanos 5,3 diz:
porque sabemos que a tribulação produz perseverança. Quando a gente passa por perseguição, por tribulação, duas coisas podem acontecer. Uma, ou você se enfraquece e mostra que você não era crente e se desvia totalmente da palavra de Deus, ou você aquece a sua vida, ou você aquece o seu coração e você se consagra cada dia mais ao Senhor. Assim como o fogo refina o ouro, assim também a nossa vida precisa ser refinada, precisa passar pelo fogo mais quente para entendermos e para nos colocarmos diante do Senhor como o Senhor da nossa vida, buscando cada vez mais a Ele, pedindo cada vez mais oportunidades de pregar o Evangelho, de falar do amor de Cristo às pessoas, porque é por meio da esperança que nós enfrentamos as tribulações e perseveramos. Aqui, meus irmãos, neste texto o apóstolo Paulo traz algo inusitado para qualquer ser humano normal. Ele diz que devemos nos gloriarmos nas tribulações. Quem é o ser em sã consciência que vai estar passando por uma tribulação e vai dar glória a Deus? E aí eu lembro de um cântico do irmão Lázaro que dizia, né, vou passando pela prova dando glória a Deus. Meus irmãos, só o crente fiel no Senhor Jesus Cristo consegue fazer isso. Não sei quantos de vocês se lembram da história do naufrágio do Titanic, quando aquele grande navio, aquele grande barco estava afundando em meio ao oceano, com várias pessoas desesperadas correndo de um lado para o outro. Um grupo de cristãos que estava fazendo aquela mesma viagem, saindo da Inglaterra para os Estados Unidos, para um recomeço, para uma nova vida, fugindo da perseguição do seu país e indo para um novo continente, para ali estabelecer uma nova igreja, firme e forte. Aqueles cristãos, no meio daquela turbulação, no meio daquela tribulação ali que eles estavam passando, no meio daquela provação, e vendo pessoas desesperadas correndo de um lado para o outro, tentando se salvar, aquele grupo de cristãos para e começa a cantar: mais perto quero estar, meu Deus, de ti, mais perto quero estar. Meus irmãos, olha que maravilha, somente o servo fiel do nosso Senhor Jesus Cristo tem condições de, diante da tribulação, da provação, da perseguição, dobrar os seus joelhos e clamar: mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Ainda que seja a dor que me una a ti, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Meus irmãos, isso para nós soa como um pouco estranho, não é? A gente entender que no meio da tribulação a gente vai clamar e glorificar o nome do Senhor. Porém, se observarmos o que diz o Novo Testamento, veremos que a todo instante essas aflições são vistas como experiência normal na vida dos cristãos. Essas aflições, meus irmãos, fazem parte da vida daquele que é crente de verdade, daquele que busca o Senhor integralmente, depositando a sua vida diante do altar do Senhor. As provações fazem parte do nosso processo de santificação, para que nós possamos chegar na glorificação que só Cristo pode dar. Olha o que diz o texto de Atos, capítulo 14, verso 22, fortalecendo os discípulos e encorajando-os a permanecer na fé, dizendo: é necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. A tribulação, meus irmãos, não era vista só como um traço inevitável da sorte do cristão, mas também era um sinal de que Deus considerava os que o suportavam como dignos do seu reino. Quando nós passamos pela tribulação, pela prova,
Deus está nos provando e mostrando que nós somos dignos do seu reino, dignos de entrarmos na glória celestial. 2 Tessalonicenses capítulo 1, verso 4 e 5 diz assim: por esta causa nos gloriamos em vocês entre as igrejas de Deus, pela perseverança e fé que mostram em todas as perseguições e tribulações que vocês estão suportando. Elas dão prova do justo juízo de Deus, que deseja que vocês sejam considerados dignos do seu reino, pelo qual vocês também estão sofrendo. Paulo deixa claro para nós, e falando à igreja de Tessalonicenses, que eles estavam passando pela perseguição, e diz: isso vai mostrar, moldar e mostrar o caráter real de vocês. O mundo de hoje, meus irmãos, tem passado por tanta aflição, que a nosso perceber quantas oportunidades encontramos para proclamar a mensagem de esperança que há em Cristo Jesus. Olha quantas oportunidades Deus tem nos dado. Uma pequena igreja no interior de Sergipe tem levado o evangelho a todos os cantos do Brasil através das mídias sociais. Uma pequena igreja desconhecida tem tido a oportunidade de falar de Jesus a várias pessoas em vários lugares. Somente Cristo pode fazer isso por nós. Somente Cristo pode tornar o nosso evangelho relevante. Com isso, meus irmãos, sendo transformados por Cristo, devemos levar a esperança, porque nela, na esperança, nunca seremos confundidos. No versículo número 5 do capítulo 5 de Romanos, nós vemos: e a esperança não nos decepciona. A esperança não nos decepciona. Quando nós analisamos esta palavra e buscamos lá nos textos originais, você vai ver que ela encontrou várias traduções para o português. Na frase nós podemos encontrar a palavra confunde, sendo traduzida de outras formas, tais como decepciona, abala, envergonha. Em várias traduções da Bíblia você vai achar essas palavras de forma diferente. E que também, meus irmãos, aparece no mesmo texto em Isaías 28:16 e repetidas ainda nos textos de Romanos 9:33 e 10:11. Paulo dizendo para nós em Romanos 9:33 e 10:11 diz o seguinte, em Isaías 28:16, Isaías fala o seguinte: por isso diz o soberano Senhor, eis que ponho em Sião uma pedra já experimentada, uma preciosa pedra angular, para alicerce seguro. Aquele que confia jamais será abalado. Olha o que Isaías fala: aquele que confia jamais será abalado. Aquele que tem a esperança não é confundido, não vai se abalar, não vai se decepcionar. E esta mesma palavra é repetida por Paulo em Romanos 9:33 e 10:11. Quando nós estamos de frente com a esperança e essa esperança não se realiza, quando nós temos esperança, quando há uma esperança e ela não se realiza, ela decepciona a pessoa que a projetou. Porém, quando essa esperança está firmada na promessa de Deus, seu cumprimento é garantido. A verdadeira esperança, meus irmãos, que só existe no nome precioso de Jesus. Esta esperança jamais nos deixará confundidos. Essa esperança jamais nos abalará, porque ela é real, ela é verdadeira. Ela nos conduz à glória de Cristo, à glória de Deus. Ela não nos deixa em dúvidas, não nos abala, como é expresso pelo próprio apóstolo Paulo. Jamais seremos confundidos.
Romanos capítulo 8, verso 18, nós vemos: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Paulo é maravilhoso, meus irmãos, ao dizer à igreja de Roma que todo esse sofrimento que nós passamos, que toda a provação que nós enfrentamos, não podem ser comparadas com a glória prometida por Cristo Jesus, aquela que virá, aquela que vai nos arrebatar, que vai transformar o nosso coração, o nosso corpo. Não podem jamais ser comparadas com a glória de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Eu quero encerrar, meus irmãos, com uma palavra que eu li no Jornal Batista há um tempo atrás, do pastor Levi Pereira Merlo, que ele diz o seguinte: portanto, se temos a plena consciência da transformação operada pelo reino de Deus em nossas vidas, levemos a esperança a todos os povos. Se nós temos a plena convicção e consciência da transformação que Jesus fez em nós, levemos esperança a todas as pessoas, a todos os povos. É nossa obrigação, é nosso dever levar esperança a todos os povos. E eu quero trazer aqui um desafio para você que está nos acompanhando e que você que ainda não teve este encontro real com Jesus, você que ainda não teve essa transformação e ainda não tem essa esperança de que um dia melhor virá. Eu não digo dias melhores, eu digo um dia, porque é o dia do Senhor. Você que não tem essa esperança, hoje é o dia de você ter essa esperança. Hoje é o dia de você colocar a sua esperança em Cristo Jesus. E eu peço a você que deseja colocar a sua vida diante do altar do Senhor hoje, depositar a sua esperança em Jesus, que você deixe uma mensagem para nós aí. Escreva aí debaixo do vídeo, coloca lá o seu recadinho, faz seu comentário, falando: eu quero esse Jesus, eu quero essa esperança que o pastor falou neste dia de hoje, eu quero essa esperança na minha vida, porque Jesus é a esperança das nações, Jesus é a esperança dos povos, e você também pode ter essa esperança. Que Deus abençoe a cada um de nós. Nós vamos orar mais uma vez, agradecendo ao Senhor por esta palavra. Se você é transformado, meu irmão, por Cristo Jesus, se você tem essa convicção e essa certeza, seja você um portador da esperança a outras pessoas. Oremos ao nosso Deus. Grandioso Deus, soberano e eterno Pai, o Senhor conhece os corações de cada pessoa que está nos ouvindo neste momento. O Senhor sabe, ó Deus, de cada uma delas. E nós colocamos diante do altar do Senhor agora aquelas, ó Deus, que porventura têm agora neste momento depositado e colocado a sua esperança no altar do Senhor, para que elas possam receber o alento, o conforto, o carinho, o toque do Teu Espírito Santo, e possam receber, ó Deus, a mudança e ter a esperança que só Jesus pode dar. Ó Pai, em nome de Jesus, nós queremos clamar, Senhor, para que o Senhor continue fazendo a Tua obra através desta igreja, através deste povo, que nós possamos alcançar a nossa cidade, o nosso estado, o nosso país e até os confins da terra, com a mensagem do Evangelho. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém e amém. Que Deus abençoe a cada um de vocês, meus irmãos.